Pegue o seu cafezinho e senta que o vídeo não vai ser fácil. Muito que médio, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e a culpa do vídeo não ser fácil não é de Bruno Mezenga, que assinou com o Santos nesta quarta-feira. O anúncio oficial não foi feito, só será feito após o Água Santa finalizar sua participação no Campeonato Paulista contra o Palmeiras, mas tanto ele quanto Gabriel Inocêncio foram contratados. Como eu gosto de analisar com calma as coisas, cada um terá um vídeo. Mas como eu vinha falando, a culpa não é do Mezenga deste vídeo ser difícil, vai ser difícil vocês digerirem, vai ser difícil de ouvir, então vai com calma. A culpa é do Santos, mas daqui a pouco eu chego nesta parte do vídeo. Antes, deixa eu lembrá-los que no link da descrição você pode baixar o OneFootball. Você já deve ter feito isso ontem, se assistiu ao pré-jogo, porque eu recomendei os lances ao vivo da Conmebol Sul-Americana, que passam, acontece na TV, acontece no estádio, tem o lance ao vivo no OneFootball, mas também porque a Champions está voltando, o Brasileirão está chegando e a cobertura por lá é completa, então você merece se divertir um pouquinho com o futebol, principalmente com a Champions League. Então baixa aqui o OneFootball no link da descrição, que as principais notícias estarão na palma da sua mão, tá certo? Tal como, principais notícias, tal como a contratação de Bruno Mezenga pelo Santos. Reitero, Gabriel Inocêncio também assinou com o Santos nesta quarta-feira. Os anúncios só serão feitos semana que vem, mas este vídeo é sobre o atacante. Bruno Mezenga, 34 anos, empréstimo até o final desta temporada. Ele renovou com o Água Santa, ele tinha contrato até dia 2, na verdade, mas como a final do Paulista vai até o dia 9, ele tem um contrato até dia 10, e aí renovou até abril do ano que vem, que é o fim do Paulista do ano que vem. Ele já garante o emprego no estadual da temporada 2024. Mas até o final do ano, pertencendo ao Água Santa, ele ficará emprestado ao Santos. Não sei se tem opção de compra, valor fixado, e honestamente, vou ser bem sincero agora, pouco me importa. O Santos está pegando por empréstimo um jogador do Água Santa aos 34 anos. Isso por si só assustaria, mas você vai ficar mais assustado daqui a pouco. Eu brinquei, eu não lembro se foi em vídeo aqui no canal, no resenha eu tenho certeza, se eu joguei só lá no grupo dos membros, mas eu brinquei esses dias sobre como o Santos está trocando a mania, e o Santos tem essa mania mesmo, de contratar jogadores que fizeram gol nele, ou que atuaram bem contra o Santos, e para os membros tem um vídeo sobre isso, obrigado ao Miquelino que me ajudou a encontrá-lo, um abraço para ele. Por exemplo, o Raniel, que fez gol contra o Santos pelo Cruzeiro, acho que fez com o São Paulo também, enfim, e foi contratado. O Yuri, que foi contratado depois da final contra o Audax. O Molina, que muita gente não vai lembrar, mas foi contratado com a lembrança das semifinais da Libertadores de 2003, quando ele atuava pelo Medellín. Do Everton Páscoa, daí vai para baixo, pela final do Santos e Guarani em 2012, enfim. O Santos tinha essa mania, tem ainda, de contratar jogadores que ou marcaram contra o Santos ou atuaram bem contra o Santos. Mas aí, desde o último domingo, quando o Água Santa ganhou do Palmeiras a partida de ida da final do Paulista, aparentemente o Santos apelou. Esqueceu esse detalhe de ir bem contra o Santos e agora contrata jogadores que foram bem, ou no caso do Mezenga, que marcaram gols contra o Palmeiras. Já que o Santos não ganha do Palmeiras nunca, faz 4 anos esse time não consegue, aparentemente resolveram... Fez gol no Palmeiras? Contrata. E parece que é brincadeira minha, mas não é. Porque eu tô cantando desde o começo desse vídeo a 3 minutos e 57 segundos. Não é brincadeira, vocês vão se desesperar. E agora que vocês vão se desesperar? Matéria do UOL, publicada a exatamente meio-dia. Olha só, meio-dia desta quarta-feira. A matéria foi publicada. Ela se chama Santos ativa modo desespero e pede ajuda ao Água Santa por reforços. Eu vou repetir. Santos ativa modo desespero e pede ajuda ao Água Santa por reforços. Então, para fazer a análise do Bruno Mezenga, antes de falar de números, de postura, de como joga, é um centroavante, para deixar claro para quem não conhece, a gente precisa ler esta matéria. Porque esta matéria vai contextualizar muita coisa antes e de forma mais importante ainda do que de falar do jogador em si. Então vamos lá, vamos ler para vocês entenderem. O título já é desesperador, o primeiro parágrafo pior. O Santos, desesperado atrás de reforços, afinal de contas,
foram, bom, reforços eu não sei, né? Enfim, contratações 29 dias, 30 hoje, né? No 30º dia contratou. Desde a derrota para o Ituano, né? Quero dizer, a eliminação no Paulista. Então o Santos, desesperado atrás de reforços, pediu ajuda ao Água Santa para conseguir trazer novas opções ao técnico Odair Hellmann. O título já destruiu nossa autoestima, o primeiro parágrafo é desesperador, e a partir daqui, não, vai piorar, fiquem tranquilos. Então vamos lá, o que aconteceu? A matéria pergunta e ela mesma responde. O Santos procurou o Água Santa na segunda-feira, ou seja, há 2 dias, atrás de 3 jogadores. O lateral direito Gabriel Inocêncio, que terá seu vídeo aqui no canal, pois contratado. O meia Luan Dias, que ainda não foi contratado, não sei se será. E o atacante Bruno Mezenga, que é o dono deste vídeo, inclusive. O técnico Odair Hellmann e o coordenador esportivo Falcão gostaram do desempenho do trio na vitória por 2-1 sobre o Palmeiras, no primeiro jogo da final do Paulistão, e resolveram procurar o Água Santa. Antes da final, eles não estavam nos planos. Vamos parar aqui, porque vai piorar, a matéria é longa, mas esse trecho já nos deixa coringados. Aparentemente, por enquanto eu vou falar aparentemente, apesar de saber que é exatamente isso, mas daqui a pouco eu vou ter que falar mais. Odair Hellmann e Falcão, aparentemente, assistiram à final do Paulista, que bom, né? Não sei, o Santos treinou domingo? Não sei se treinou domingo, né? À tarde eu sei que não treina esse time, então estavam livres. Assistiram a um jogo de um rival, né, gente? Pelo menos tenta acreditar que eles querem entender o que o Palmeiras faz. E o que o Água Santa faz também. E aí gostaram dos 3. E só por isso eles foram procurar esses jogadores. Ou seja, o Santos estudou um jogo. Um jogo é suficiente para você contratar jogadores? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Um jogo não é análise suficiente. Você não pode contratar ninguém por um jogo. Ninguém. E por que, você pode perguntar? Eu respondo, porque pode ter sido um grande acaso. Por exemplo, o Água Santa não fez gol no São Paulo, passou um empate. Empatou com o Bragantino também. Por mais que seja muito mais do que o Santos fez no Paulista, não é como se o Água Santa estivesse arrebentando no estadual. Trucidou todo mundo. Não ganhou nem do Santos, né? Foi 0-0. Aí, porque fizeram gols e ganharam do Palmeiras, está contratado? Isso não é análise, isso é desespero. Antes da final, eles não estavam nos planos. Aí tem 2 questões. 1, porque analisaram e não viram nada demais, ou 2, sequer analisaram. E aí dependeram de um jogo só. Mas a matéria continua, vamos lá. O coordenador Falcão deu entrevista ao De Olho no Peixe e disse que Rueda passou os nomes de Inocêncio e Mezenga a ele. Tem vídeo lá no De Olho no Peixe. O Santos recebe jogadores oferecidos todos os dias e normalmente passa para Falcão, comissão técnica e scout. Neste caso, pega o seu café e respira. Vamos lá. Neste caso, o Peixe fechou em poucas horas sem consultar o setor de inteligência. Há pessoas pagas no clube para analisar jogadores que são solenemente ignoradas, porque o presidente passa nomes de jogadores que eles viram uma vez na vida para o dirigente, a gente nunca sabe qual o cargo do Falcão, coordenador, sei lá, e para o técnico, ignorando o scout, e fecham entre eles. Eu participei, se não foi semana passada, foi semana retrasada, agora até fugiu da matéria, da cabeça, perdão, do Café com a Anitta, da nossa amiga Anitta Efraim, lá no Diário do Peixe. E tem lá no título, você vai achar fácil. Se você entrar no canal do Diário do Peixe, tem lá. Café com a Anitta com Felipe Noronha. Olha o vídeo que eu tô. E durante esse vídeo, ela me conta sobre como ela apurou dentro do clube que o scout é ignorado. Mandei uma mensagem para ela hoje, quarta-feira, para confirmar. É ignorado. Ela falou, é ignorado. Apurei, tá no Diário do Peixe. E, na matéria do UOL, apenas corrobora essa informação. A Anitta me falou no Diário do Peixe. Exatamente isso que está escrito no UOL e o UOL escreveu hoje. Ou seja, para que tem gente paga para analisar lá? Se é o Rueda que recebe oferta de empresário, né? Ou sei lá de quem indicou o Mezenga e o Inocêncio.
E aí ele passa para os dois e eles fecham entre si. Continua a matéria. As direções de Santos e Água Santa mantêm boa relação, pois o Peixe não cobrou o aluguel da Vila Belmiro na semifinal contra o Bragantino. Andrés Rueda, então, pediu para... Cara, sério. Ah, meu Deus. Andrés Rueda, então, pediu para o time de Diadema priorizar o Santos no mercado. Gabriel Inocêncio e Bruno Mezenga estavam perto de reforçar outros clubes, mas o Água Santa ajudou, o Santos ofereceu salários bem mais altos e ambos chegam por empréstimo até dezembro. As negociações duraram menos de 24 horas. Em menos de 24 horas, por assistir uma partida, o Santos ofereceu mais dinheiro a 2 jogadores que eles não sabiam que existiam até domingo. Digere essa informação. Sabe qual foi o outro jogador que a gente sabe que em menos de 24 horas acertou com o Santos? O goleiro reserva. Ninguém gosta dele. Sabe qual foi o anterior a ele? O Lua. Deu super certo. Realmente, uma contratação ímpar, a do Lua. Ah, tem opção de compra, ó, o próximo tópico. O Santos considera os valores de opção de compra acessíveis. Claro, porque ninguém quer esses caras. Ninguém, time grande, quer o Mezenga e o Inocêncio. É óbvio que os valores são acessíveis, porque ninguém quer, com todo respeito ao Mezenga e Inocêncio, coitados. Se pintar proposta, tá pintando já. Se pintar proposta durante o empréstimo e o Santos não quiser cobrir, ganhará 10% de taxa de vitrine. O Santos é vitrine do Água Santa. O Santos é oficial, tá na matéria, tá no contrato. O Santos é oficialmente vitrine do Água Santa para um lateral que era direito, só que joga na esquerda, porque é pior que o direito titular do Água Santa, e por um atacante de 34 anos, o lateral tem 28. O Santos é vitrine... Cara, eu vou chorar aqui ao vivo, sério. Vitrine do Água Santa. Pô, cara, não dá. Todo respeito ao Água Santa, hein? Tomara que seja campeão paulista, estamos na torcida. Outro tópico. A tentativa por Luan Dias é mais difícil, mas segue aberta. Bom, se vier a gente fala, se não vier a gente não fala. E aí tem mais 4 parágrafos nessa matéria. Vamos ler. Pressão de todos os lados. Verdade, inclusive deste lado aqui. O Santos não conseguiu contratar reforços mais... Cara, sério, taxa de vitrine do Água Santa. Cara, vitrine do Água Santa. Eu vou coringar. Já coringuei. Eu já tô maluco. O Santos não conseguiu contratar reforços mais importantes até o fechamento da janela internacional de transferências no dia 3 de abril e precisou recorrer ao mercado interno. O prazo é até o dia 20. Foi prolongado por causa das finais dos estaduais. O Santos não pensava em contratar o trio do Água Santa. Com insucesso no mercado, porém, o presidente Rueda recorreu ao clube parceiro para buscar reforços e tentar acalmar a torcida. Tá dando super certo, tá me acalma nesse vídeo. Nas redes sociais, os santistas se mostraram contrários à decisão da gestão. Pô, cara, porque o torcedor tem cérebro, né? A gente pensa um pouco. O Santos monitorou, tentou e recusou diversos jogadores sugeridos pela equipe de análise de mercado, mas resolveu ir atrás dos atletas do Água Santa de última hora em negociações desesperadas. Cara, sério. O Peixe ouviu não pelos laterais esquerdos Wendel e Jamerson, o lateral direito Blondel, os meias Medina? Christian Medina, me pegou de surpresa aqui. Um react ao vivo, não faço ideia desse nome, vou pesquisar depois. Dieguinho, Jean Lucas e Pituca. E os atacantes Ademir e Júnior Santos. Júnior Santos a gente comentou, tal como o Dieguinho, no resumão de domingo. Eu fiz um resumão extra. Vitrine do Água Santa. Vamos a algumas estatísticas e situações do Mezenga, centroavante. Coitado, o Mezenga não tem culpa dos 14 minutos anteriores desse vídeo. Para já agora ele tem, vou falar sobre ele específico. O Santos precisa de um reserva do Marcos Leonardo para não queimar o David. Claro que se o David jogar melhor que o Mezenga, ultrapassa na briga, mas é bom ter um cara mais velho lá. Não quero ser hipócrita, eu falei que o Angulo, por exemplo, era muito melhor que o Juan, e continuo falando, e que um jogador do nível Angulo ganhando menos, bem menos, muito menos do que os 500 mil, não seria a pior ideia. O Mezenga deve ganhar menos do que isso, porque se ganhar 500 mil, eu entro com pedido de impeachment, porque pelo amor de Deus, mas é mais experiente, é pior que o Angulo também, mas isso a gente depois discute. Mas enfim, tá mais ou menos nesse nível, para ser reserva. O problema é, o Santos aparentemente vai liberar o Marcos para os amistosos aí do Sub-20 que estão para chegar, se eu não me engano são 5 partidas de ausência, que é muita coisa. Outra situação, tem o Mundial Sub-20, né, que eu não lembro a data agora, também pouco me importa, mas se ele for convocado, e será,
e o Santos liberar mais muitos jogos fora, então precisa de reserva. Mas não é o nível que a gente precisa, né? E por quê? Vamos à carreira de Bruno Mezenga, com todo ele o respeito. Ele fez 7 gols até agora nesse Paulista e, de novo, eu torço para que faça mais, seja campeão domingo. A gente tá na torcida pro Água Santa, ninguém vai negar isso. Futebol também é rivalidade. 7 gols no Paulista, tinha 5 até a final, fez 2 no primeiro jogo. O problema não, aliás, antes de falar nisso, ele é o jogador que mais finalizou na direção do gol em todo o Paulista, segundo algum site de estatística, agora eu esqueci, eu ia falar um, mas não tenho certeza se foi esse que eu vi. Um deles eu vi. O jogador que mais chutou na direção do gol e o segundo em média de finalizações certas. Ele só perde na média para um cara do Mirassol, se não me engano, jogou 3 partidas. Então, meio que oficialmente, ele é o cara com mais chutes certos e com a melhor média de chutes certos por jogo. No top 4 de artilheiros, ele também tá. O Roger Guedes tem 8, tal como o Galopo, Corinthians e São Paulo. O quarto colocado é o Rony, com 6. E aí tem o Bruno Mezenga, com 7 entre eles. Ou seja, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e no espaço que era para ser do Santos está o Água Santa. Pelo menos está ali no bolo, beleza. O problema agora eu vou falar do tal problema. São 7 gols no Paulista, eu não tô reclamando dessa marca não. Pelo amor de Deus, inclusive, repito, que aumente isso. O detalhe dessa questão dos 7 gols é que ele nunca na vida quase fez isso. Vamos lá, ele fez em 2020 no Paulista pela Ferroviária, ele fez 9 gols. Show, pela Ferroviária. Ele foi transferido pro Goiás para jogar o Brasileiro da Série B, né? Se eu não tô maluco, deixa eu até clicar aqui no site que eu vi, era da Série B, né? O Goiás 2020. Série B, beleza? Ele foi reserva do Goiás a campanha inteira. Reservaço do Goiás na Série B. A outra vez que ele... São mais 3 vezes na carreira, que começou em 2008. A carreira começou em 2008 no profissional. Foi emprestado pelo Flamengo ao 2007, na verdade, ao Fortaleza e depois ao Macaé. Quando ele era do Flamengo, ele é da base do Flamengo. De 2007 até hoje, 2023, apenas outras 3 vezes ele fez mais que 7 gols num time. Vamos lá. Em 2009, pelo glorioso Orduspor, na segunda divisão turca. Em 2014, ele fez 11 gols pelo Akhisarspor, na primeira divisão turca. Em 2017, pelo Eskişehirspor, ele fez 17 gols na segunda divisão turca. Ou seja, ele fez mais do que os 7 gols que ele fez pelo Água Santa. 2 vezes na segunda divisão turca, 1 vez na primeira divisão turca e num paulista, um outro paulista. Ele tem passagens, além desses times citados, pelo Estrela Vermelha da Sérvia. Ele foi reemprestado ao Orduspor, ou seja, não deu certo lá. Ele foi emprestado ao Legia Varsóvia da Polônia, de onde ele não deu certo e foi reemprestado ao Estrela Vermelha. Ele foi emprestado ao Macaé, como eu falei, ao Fortaleza, isso faz 16 anos. Ficou 4 temporadas no tal do Akhisarspor, 2 no Eskişehirspor. Jogou no São Caetano, não fez gol quase. No Vila Nova de Goiás quase não fez gol. No Prachuap da Tailândia ele não fez gol. Na Ferroviária ele fez alguns golzinhos. No Goiás não fez quase nada. Na Ferroviária de novo aí fez menos gols. No CSA ele jogou 15 vezes e não fez gol ano passado. E agora no Água Santa. 15 jogos no CSA e 0 gols. Tá bom, né? Sei lá. Eu tô triste que o primeiro vídeo de contratação depois da terceira eliminação seguida no Paulista é de um atacante que no CSA não fez gols em 15 jogos. Mas desculpa ao Mezenga, eu tenho 0 problema com o Mezenga. É que como torcedor, como analista, como jornalista, como produtor de conteúdo, eu esperava mais. Eu esperava um time que não virasse vitrine para um jogador. 2 do Água Santa.